Hoje o vídeo é daqueles ARMY, daqueles que fazem a gente sentir tudo ao mesmo tempo. Então já se prepara, porque o que aconteceu hoje não foi só mais um momento comum, foi simplesmente histórico. Na manhã de hoje, o clima estava diferente. E não era só para eles. Era como se o mundo inteiro estivesse sentindo a mesma coisa, esperando pelo mesmo instante. Não era apenas mais um dia qualquer. Era o dia em que saudade, esperança e tempo finalmente se encontraram, em um único lugar, o aeroporto. No meio da movimentação intensa do aeroporto de Incheon, milhares de fãs estavam ali, vivendo uma mistura de emoções difícil de explicar. Alguns marcaram presença pessoalmente, outros acompanhavam tudo pela tela do celular, com o coração acelerado, mas todos sentiam exatamente a mesma coisa. Algo muito grande estava começando, e no meio de tanta atenção, uma presença se destacou de um jeito quase inexplicável, natural, silenciosa, mas absurdamente poderosa. Kim Tae-hyung. Sim, o Tae-hyung. O V. Um artista que nunca precisou se esforçar demais para conquistar corações, porque ele simplesmente é assim. Depois de quase 4 anos marcados por tempo, deveres e jornadas individuais, eles finalmente estavam juntos novamente. Mas para muitos fãs, tinha algo diferente no Tae-hyung hoje. Não era só a aparência. Era a energia, a aura. Algo que não dá para explicar facilmente. Ele caminhava devagar, vestindo uma jaqueta preta com a frase "Keep Swimming". Seu visual transmitia um certo conforto, quase como se estivesse protegido do frio daquela manhã em Seul. Mas o olhar continuava profundo, calmo, carregando histórias que ninguém ouviu. Tae-hyung não falou muito. Como sempre, escolheu o silêncio. Mas, curiosamente, foi nesse silêncio que os fãs se sentiram mais próximos dele do que nunca. Era como se cada passo dele dissesse coisas que não poderiam ser colocadas em palavras. E o mais louco é que a energia da noite anterior ainda estava no ar. A apresentação explosiva na praça Gwanghwamun ainda ecoava na memória de todo mundo. E Tae-hyung parecia alguém que percorreu um longo caminho só para chegar exatamente nesse momento. A expressão dele deixou muita gente pensativa. Era cansaço, alívio, ou talvez uma felicidade tão profunda que nem dava para mostrar completamente. Quando as câmeras começaram a focar e os fãs gritaram seu nome, ele apenas olhou de leve. Um aceno pequeno, simples, mas suficiente para mexer com milhares de corações ao mesmo tempo. E bastaram poucos segundos. O vídeo gravado pelos fãs se espalhou como fogo. Em minutos, a internet inteira repetia a mesma frase. Have a safe flight, Tae-hyung. E mesmo sendo algo tão rápido, parecia um momento gigantesco. Porque todo mundo sentiu. Aquilo não era uma despedida comum. Tae-hyung parecia estar carregando algo grande dentro dele. Um novo capítulo. Uma nova versão de si mesmo, que o mundo ainda não viu completamente. A jaqueta com a frase Keep Swimming não parecia só uma escolha de roupa. Era um símbolo. Uma mensagem, talvez compreendida de verdade apenas por quem acompanhou toda essa jornada. Continue nadando, mesmo quando as ondas não param. Continue avançando, mesmo quando tudo pesa. E do jeito dele, sem precisar dizer nada, Tae-hyung mostrou que vive exatamente isso. Mesmo com segurança apertada, flashes sem parar e toda aquela pressão ao redor, ele continuava calmo. Não apressava os passos, não tentava chamar atenção. E talvez seja exatamente por isso que todos os olhares estavam nele. Tinha uma beleza silenciosa naquele momento. Nada exagerado, nada forçado. Apenas Tae-hyung, sendo Tae-hyung. E talvez seja isso que torna ele tão especial. Ele não precisa fazer algo grandioso para deixar uma marca. Por trás dessa imagem tranquila, existe uma trajetória que muita gente não viu completamente. Tempo longe dos palcos. Momentos silenciosos. Um crescimento que aconteceu longe das câmeras. E enquanto ele caminhava em direção ao portão de embarque, parecia que estávamos assistindo alguém pronto para voltar. Não só como idol, mas como a melhor versão de si mesmo. Nova York estava esperando. O mundo estava esperando. Mas naquele momento, tudo parecia muito pessoal. Como se essa viagem não fosse apenas sobre trabalho ou promoção, mas sobre algo maior. Uma declaração silenciosa de que eles ainda estão aqui, de que estão mais fortes, e de que Tae-hyung continua ocupando um lugar especial no coração de milhões. O sorriso pode ter sido rápido, o aceno pequeno, mas o impacto
foi gigante. E o Army sentiu. Todo mundo sentiu. Dessa vez estava diferente, mais profundo, mais real, mais emocional. E entre todos os membros, Tae-hyung acabou se tornando um dos centros desse sentimento. Uma presença silenciosa, mas que dizia tudo. Quando ele finalmente desapareceu pelo portão de embarque, ficou um misto de emoções no ar. Orgulho, carinho e aquela saudade que voltou mais uma vez. Mas dessa vez, não era uma saudade vazia. Era uma saudade cheia de esperança. Esperança pelos próximos palcos, pelas novas histórias que ainda vão nascer, e pela chance de ver Tae-hyung brilhar mais do que nunca. Porque essa jornada está só começando. E se hoje foi um sinal, o mundo definitivamente não está preparado para o que vem aí. Porque quando Tae-hyung avança, ele não carrega só a si mesmo. Ele carrega sonhos, memórias e o amor de milhões de pessoas ao redor do mundo. Tenha um bom voo, Tae-hyung. Continue nadando, continue seguindo em frente, porque o mundo está pronto para se apaixonar por você de novo, e dessa vez, de uma forma ainda mais intensa. Quando Tae-hyung seguiu em direção à pista de embarque, cada movimento parecia ser observado com atenção absoluta. Ele não tinha pressa, mas cada passo carregava significado, como se ele soubesse que aqueles pequenos momentos se transformariam em memórias inesquecíveis para fãs no mundo inteiro. Mesmo com o barulho ao redor, uma calma impressionante emanava dele. Poucos artistas conseguem controlar a energia de um ambiente inteiro apenas com presença, mas Tae-hyung consegue. Caminhando leve, com aquele sorriso discreto e misterioso que já virou sua marca registrada. A fanbase internacional entrou em euforia instantaneamente. Cada detalhe virou assunto. O movimento do cabelo com o vento, o jeito que ele ajustou a jaqueta, o olhar rápido em direção às câmeras. Tudo viralizou. Memes, edições, teorias. O momento dominou todas as redes sociais. E mesmo com toda essa atenção, Tae-hyung permaneceu humilde. Caminhando ao lado dos outros membros, sem demonstrar qualquer necessidade de ser o centro. Pelo contrário, ele equilibrava a energia do grupo, trazendo uma sensação de estabilidade e conforto para quem assistia. No coração do Army, cada passo dele parecia contar uma história. Era possível sentir tudo o que ele passou até chegar ali. A pausa, o serviço, a preparação intensa para esse retorno. Tudo refletido em gestos simples, mas cheios de significado. A frase "Keep Swimming" se transformou em algo ainda maior. Quase como um reflexo da própria vida do Tae-hyung. Seguir contra a corrente, continuar mesmo quando é difícil, e levar essa força não só para si, mas para todos que esperaram por ele. Durante o voo para Nova York, é impossível não imaginar que as memórias do show na Praça Gwanghwamun ainda estavam vivas na mente dele. Cada grito, cada sorriso de fã, se transformando em combustível para o que vem pela frente. E ao chegar em Nova York, um novo cenário o aguardava. Mas algo não mudou. A essência dele. Calma, quente, cativante. Ele não estava pronto apenas para subir ao palco, mas para se conectar de verdade com os fãs. No olhar, no sorriso, nos pequenos gestos que dizem mais do que 1000 palavras. Tae-hyung sabia. Esse comeback não era só sobre música, era sobre provar algo. Que uma nova fase começou, que uma versão mais madura, mais intensa e mais verdadeira chegou. E no final de tudo, mesmo com milhares de mensagens dizendo boa viagem ecoando pela internet, uma coisa ficou clara. Tae-hyung não apenas voltou, ele voltou mais forte, mais consciente e ainda mais encantador. O mundo pode até não estar preparado para tudo que ele vai mostrar daqui pra frente, mas o Army sabe e vai continuar ali, ao lado dele, nadando junto, em cada nova onda que vier. E quando tudo parecia ter chegado ao fim naquele instante, é aí que a parte mais importante começa, Army. Porque o que vimos hoje não foi apenas um embarque, nem só mais um momento registrado por câmeras ou compartilhado nas redes sociais. Foi um sinal claro de que existe algo muito maior sendo construído, em silêncio, passo a passo, exatamente do jeito que Tae-hyung sempre fez. Existe uma diferença entre estar de volta e realmente retornar transformado. E hoje, ficou evidente que ele não voltou como antes. Ele voltou com um olhar mais profundo, com uma presença mais firme e com uma energia que não precisa mais provar nada para ninguém. É o tipo de evolução que não se explica com palavras bonitas ou discursos prontos,
mas que todo mundo sente, mesmo sem entender completamente. Ao longo desses anos, muita coisa mudou. O tempo passou, os desafios vieram, os caminhos se separaram por um momento, mas de alguma forma, tudo isso serviu para construir exatamente o que estamos vendo agora. Uma versão mais verdadeira, mais humana, e ao mesmo tempo, ainda mais artística. Taehyung nunca foi apenas sobre performance. Nunca foi só sobre estética, voz ou presença de palco. Sempre existiu algo além, algo que conecta de forma quase inexplicável com quem acompanha. E hoje isso ficou ainda mais forte. Porque quando ele apareceu, não foi só o artista que estava ali. Era alguém que viveu, que sentiu, que evoluiu e que agora carrega tudo isso dentro de si, sem precisar mostrar de forma óbvia. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão especial. Não é sobre fazer barulho, é sobre marcar. Não é sobre aparecer mais, é sobre ser lembrado. E Taehyung continua sendo inesquecível. O mais impressionante é que mesmo em um momento simples como caminhar até um portão de embarque, ele conseguiu transformar aquilo em algo simbólico. Algo que representa não só uma nova fase na carreira, mas também uma nova conexão com quem sempre esteve ali. Porque o ARMY não acompanha apenas conquistas. O ARMY acompanha jornadas. E hoje foi mais um capítulo dessa história sendo escrito ao vivo, diante de milhões de olhares atentos. Existe uma sensação diferente no ar, como se tudo estivesse se encaixando no tempo certo, como se cada pausa, cada silêncio, cada distância tivesse um propósito, e agora começasse a fazer sentido. E é por isso que esse momento pesa tanto, porque ele não representa apenas uma ida, ele representa um recomeço, um avanço, uma promessa silenciosa de que o que vem pela frente será ainda mais intenso, mais verdadeiro e mais memorável. E mesmo que ninguém saiba exatamente o que está por vir, uma coisa é certa: vai ser grande, vai ser marcante, e vai tocar pessoas no mundo inteiro de um jeito que só ele consegue fazer. Então, enquanto o avião decola e a distância física aumenta, a conexão continua mais forte do que nunca, porque o que foi construído aqui não depende de proximidade, depende de sentimento, depende de história, depende de tudo aquilo que não se perde com o tempo. E se existe uma certeza depois de hoje, é que essa história está longe de acabar. Na verdade, ela está apenas entrando em uma nova fase. Uma fase onde tudo parece mais claro, mais maduro e, ao mesmo tempo, ainda mais emocionante. Então respira fundo, ARMY. Guarda esse momento. Porque daqui a algum tempo, quando olharmos para trás, vamos perceber que esse dia foi um ponto de virada. O início de algo que ainda vai surpreender muita gente. E enquanto o mundo tenta entender o que está acontecendo, a gente já sabe, a gente sente, e a gente continua aqui, junto, sempre.